O OpenCore está diferente hoje. Tinha um desenho que falava isso, sobre o jubileu. Pica-pau, eu acho. O jubileu está diferente, está esquisito. Era alguma coisa do tipo. Mas dessa vez é o OpenCore que está um pouco diferente. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Nesse vídeo vou te mostrar como fazer essa migração aí da última versão, que é a versão 0.76, que será lançada hoje, dia 6 de dezembro. Muito provavelmente a hora que você vê esse vídeo, ela ainda não vai estar disponível, porque eu tô de fato fazendo esse vídeo no domingo. Ele vai ao ar na segunda-feira bem cedinho e geralmente às vezes o pessoal do OpenCore aí acaba liberando as versões, os arquivos para a gente baixar ali pela parte da tarde. Teve algumas vezes que eles liberaram ao final do dia, mas o que importa é o procedimento. Esse já está aqui bem criado nesse vídeo. Inclusive esse cara tá um pouco diferente hoje, o OpenCore. Ele tem alguns parâmetros que foram novos, outros que moveram de lugar, outros que enfim explodiram e não existem mais. E tem algumas pitadas diferentes nessa atualização que eu vou mostrar para vocês, que não é nem muito da atualização em si, mas que é alguns ajustes aí, algumas dicas de ouro, como podemos chamar talvez, que dá para fazer ali no OpenCore no processo de boot da sua máquina. Além disso, para quem quer utilizar aí os CPUs Alder Lake, que é o CPU Intel 12ª geração, eu já estou utilizando ele, inclusive aquela máquina ali já é um Intel 12900. Eu trouxe para vocês aí um review na última sexta-feira que passou, utilizando aí a virtualização para trazer ele de volta à vida. Aliás, não é nem de volta, mas para trazer ele sim a uma vida de Hackintosh, aproveitando um macOS que eu já estava utilizando no Proxmox dentro de um setup AMD. Agora passou o final de semana, dei aquela cavocada em cima dele e ele já está aí em funcionamento com o OpenCore nativo. Inclusive os resultados foram melhores com o Proxmox do que com o OpenCore nativo na máquina, devido àquela arquitetura de P-Cores, Efficient Cores que existe aí com essa 12ª geração. Mas o assunto desse vídeo aqui é a atualização do OpenCore, então vamos para lá, vamos ver como que tudo é feito, que eu tenho certeza absoluta. Vai ficar de uma forma bem simples, eu tentei deixar tudo em detalhes como que é feito todo esse processo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou procurar aqui pelo Hacking Tool, eu já tenho ele instalado na minha máquina. Vou vir aqui na seção de boot e aqui a gente pode confirmar que a versão corrente, né, do OpenCore que está sendo utilizada é a 0.75 e a última versão disponível é ainda a versão 0.75 no momento que eu estou fazendo esse vídeo. Agora é dia, deixa eu ver que dia que é, dia 5 de dezembro, às 20h57. Agora é domingo, né? Então é na data de amanhã que vai ter essa liberação, mas diante disso a gente já consegue baixar as versões aqui do OpenCore e eu já consigo demonstrar para vocês, até porque de hoje para amanhã não é para ter nenhuma alteração grande aí com relação, né, à parte do OpenCore e as casts principais. Para pegar a versão aqui ainda preliminar, eu vou acessar esse site aqui do Dortania, parte de builds. Aqui eu consigo pegar a última build corrente da versão 0.76, lembrando que ela vai ficar disponível aqui no repositório principal do GitHub, mas todos esses links eu costumo sempre deixar ali na descrição do vídeo para facilitar vocês. Então quando vocês acessarem esse repositório aqui na data de amanhã ou na data de hoje, que é o dia que eu vou liberar o vídeo, que é segunda-feira, no dia 6 de dezembro, ele deve aparecer aqui para vocês a versão 0.76. Acontece que às vezes isso aqui eles acabam liberando às vezes na parte da tarde, na versão retrasada, na versão 0.73, eles acabaram liberando aqui a versão final, já era quase fim de noite, não depende muito do horário ali na qual eles liberam, é só vocês confirmarem sempre nesse repositório aqui, quando aparecer a versão 0.76, só baixar ela e proceder com o restante, né, dos updates. Aqui eu vou baixar essa última build, na qual eu consigo demonstrar para vocês todo o processo de atualização, e além do OpenCore, eu costumo pegar todas as casts que são básicas para fazer, né, essa alteração junto. Quais são essas casts básicas? É a cast do Lilo, a gente pode vir aqui procurar por Lilo, caso já não esteja, né, aqui em cima. É a do Lilo que eu costumo atualizar. A do Evergreen, que é a que faz aí a ligação e traz o suporte às nossas GPUs, lembrando que é somente, né, as GPUs que são suportadas nativamente com o macOS, então não vai adiantar você pegar uma GPU que não é compatível com o macOS e tentar usar essa cast, pois ela não vai, enfim, trazer esse suporte. E a outra é a Virtual SMC, é esse cara aqui que emula, né, o chip do
SMC que tem dentro dos Macs e que faz basicamente aí o nosso Hackintosh funcionar. Então esses outros 3 repositórios também vão estar ali na descrição do vídeo e é o mesmo conceito aqui da parte do OpenCore. É só vir na parte de releases e ver a data de liberação. Nesse caso aqui tá 1º de novembro, então eles não liberaram ainda a versão do Lilo, não liberaram a versão do Evergreen, ainda tá dia 1º de novembro, e da Virtual SMC ela ainda é a versão de setembro, porque teve bem poucas alterações nela, o pessoal acabou não lançando a última versão. Ou vocês podem vir aqui nessa parte de builds, aqui desse repositório do Dortania, e aqui nesse combo box a gente consegue localizar elas também. Então para fazer o vídeo novamente, eu vou pegar as versões que estão aqui, inclusive notem, por exemplo, na Evergreen teve pouquíssima atualização, o que teve foi mais atualização da parte do arquivo de FAQ deles, né, do arquivo de perguntas frequentes sobre documentação e sobre o funcionamento do patch, mais alterações de funcionamento do cast em si, praticamente não deve ter tido alteração. De qualquer forma, vou baixar aqui a última release. Além da Evergreen, vou pegar essa Virtual SMC. Notem que a Virtual SMC, essa versão 1.2.7, é a que está aqui no repositório, que é a data de 6 de setembro. Inclusive, a gente consegue ver aqui nos builds. Tiveram, depois da versão 1.2.7, só a troca de versão, que é esse bump version. Depois teve essa adição desse controle do EC aqui, né, do controlador Embedded Controller, né, que é aquele controlador embutido que existe nas nossas placas-mãe, que foi para esse dispositivo aqui da ASUS. E teve mais agora esse último item aqui. Inclusive, quando a gente clica nesses caras aqui, a gente consegue ver exatamente o que eles mudaram. Então, se eu clicar, por exemplo, em um código desse aqui, são os commits, que são feitos aqui na plataforma do GitHub, a gente consegue ver justamente no código o que eles alteraram, o que eles retiraram, o que eles deixaram de fazer ou fizeram de diferente. No caso, você tem essa curiosidade, também dá para ir clicando aqui nesses códigos, que são os commits, e a gente consegue ver exatamente quais foram as alterações. Então, o Virtual SMC, olha a Evergreen que eu não tinha baixado, já vou botar ele para baixar. Vou pegar então o do Virtual SMC, também eu já vou baixar a última versão. Caso você queira manter aí essa versão 1.2.7, caso eles não atualizem aí a data do dia 6 de dezembro, pode manter, não tem problema. Teve bem poucas alterações, mas recomendo já ir para a última versão, não tem problema. Fora do Virtual SMC, então por último tem o do Lilo. Do Lilo a mesma coisa, eu vou pegar ele aqui nessa parte de builds, eu venho aqui, pego o Lilo. Já no Lilo teve algumas alterações, inclusive quem está utilizando aí já CPUs Alder Lakes, são os CPUs da Intel de 12ª geração, já é praticamente obrigatório utilizar o Lilo. Inclusive nessa máquina que eu estou utilizando aqui, ele não vai me aparecer, ele identifica como o Intel Core Xeon, mas ele já é um Intel de 12ª geração, que é um Intel 12900, e eu ainda estou utilizando a versão 1.5.7 do Lilo. Mas para eu trazer o suporte a todos os cores de eficiência, aos performance cores, a gente precisa atualizar então para esse Lilo, vai ser lançado e liberado aí na data de amanhã. Então praticamente na data de hoje que eu estou pegando ele aqui, para amanhã dificilmente vai ter alguma alteração, mas a principal delas é justamente o suporte aí ao Alder Lake. Fora essas 3 casts, é basicamente o OpenCore que a gente tem que baixar, o Evergreen, a Virtual SMC e o Lilo. Com elas baixadas, eu vou entrar aqui agora na pesquisa de volta e vou procurar por Proper Tree. Por que é importante procurar pelo Proper Tree, independente se você já tem ele dentro do seu Hackintosh? Se a gente ver aqui, ó, notem que a última atualização que teve do Proper Tree foi justamente há 10 dias atrás. Então, conforme vai tendo alterações no OpenCore, principalmente, o Proper Tree também é atualizado. Então, o que eu recomendo para vocês? Toda vez que vocês forem fazer migrações aqui dos pacotes do OpenCore ou a migração do OpenCore em si, sempre venham aqui no repositório do Proper Tree, vem aqui em Code, Download Zip, ele vai baixar sempre a versão aí mais atualizada. Aí baixado ele, caso você já não tenha o Hacking Tool para confirmar versões e tudo mais, basta pesquisar por Hacking Tool, é logo esse primeiro repositório aqui também do GitHub, só que para baixar ele, a gente vem aqui na parte de releases e não aqui na parte do code. Aí basta clicar nesse latest, né, que é a última versão disponível, e aqui a gente baixa o hackingtool.zip, que enfim é o aplicativo. Os outros itens aqui são códigos fontes, tem um XML aqui que, para falar bem a verdade, nem sei para que serve, mas o que nos importa é o .zip, que é justamente o aplicativo. Então basicamente a gente vai precisar desses caras para fazer download. Vou fechar o navegador aqui para ficar menos poluído a tela, vou abrir o diretório aqui de downloads, vou descompactar o Hacking Tool, já vai ficar disponível aqui, eu vou até excluir o .zip, vou descompactar o Proper Tree, ele descompacta, cria, né, esse diretório aqui. Para a gente executar ele, a gente pode usar esse propertree.command, ou vocês podem vir aqui dentro do diretório scripts e abrir esse cara aqui, buildapp-select.command. Qual que é a diferença? Se a gente abrir por aqui, ele vai dar essa mensagem, se confirma, né, em open, ele vai abrir o Proper Tree aqui para nós, mas mantém o terminal aberto. Se a gente fecha o terminal, ele fecha o Proper Tree também. Se a gente quiser abrir somente o aplicativo de uma forma um pouco mais nativa aqui no macOS,
macOS, a gente pode vir aqui dentro de scripts, pode usar esse cara aqui, que vai fazer justamente o build do app, ou seja, vai criar o aplicativo do Property. Então, clica sobre ele, confirma em Open, ele vai aparecer para nós aqui as versões do Python que ele vai encontrar dentro, né, do nosso macOS. Eu recomendo que vocês instalem a versão sempre a 3.9.7, até pelos testes que eu faço e tudo mais. Ela é a versão assim que mais dá fit, mais dá compatibilidade com o Property. Nesse caso eu vou selecionar a opção 3, porque eu já tinha instalado o Python 3.97, mas caso contrário você pode abrir por outro modo. Ambos os modos aí devem funcionar sem problema. Aí depois de executar ele vai criar para nós aqui no diretório anterior o property.app. Já vou pegar ele, já vou movimentar ele aqui para o diretório de downloads, vou excluir o diretório que ele criou, já vou excluir o zip para deixar mais organizado. O próximo arquivo aqui é o Lilo, ele vai ter uma cast aqui dentro, vou pegar a cast, já vou deixar aqui no diretório principal, já deixo aqui no diretório principal, excluo o restante só para ficar mais organizado. O Virtual SMC, ele vai ter várias casts aqui dentro. Se for um desktop que você está utilizando, você vai precisar do Virtual SMC, do Super I/O e do Processor. Se você está utilizando um notebook, você pode eventualmente precisar do Battery Manager e do Light Sensor, e se for um notebook da Dell, precisa também desse Dell Sensors. Nesse caso aqui, que é um desktop mesmo, é uma plataforma de mesa comum, vou copiar somente essas três, vou voltar aqui para o diretório principal e vou deixar elas aqui. Vou excluir os arquivos anteriores. A próxima é o Evergreen, pegar ele, vou pegar a cast dele, que é somente uma, vou trazer aqui para frente e vou excluir o restante. Só que, claro, não é obrigatório vocês fazerem dessa maneira, é uma forma na qual eu costumo fazer para deixar um pouco mais organizado. E por último, a gente tem o OpenCore. Vamos compactar ele. Aqui dentro dele, a gente vai precisar o que está dentro de x64 e o que está dentro aqui de docs. Dentro de docs, ele tem o sample.plist. Esse sample.plist é justamente o arquivo de configuração do OpenCore, só que ele é o sample, ou seja, o arquivo de exemplo. Por que a gente precisa dele? Porque a gente tem alguns códigos que a gente vai copiar daqui e fica mais fácil para a gente fazer, né, a migração. Então, é o cara aqui que a gente praticamente é o coração do sistema ali do OpenCore, que faz todas as configurações e tudo mais. Vou fechar ele, vou pegar o arquivinho, vou trazer aqui para frente também, porque a gente vai utilizar ele. A gente vai utilizar o que está dentro aqui de utilities, tem um cara chamado OC Validate, que é o utilitário, né, que a gente acaba usando para validar se as configurações do OpenCore estão todas ok após a configuração. Vou copiar ele, vou trazer aqui para frente também, e dentro do OpenCore novamente eu vou pegar o x64, vou pegar esse diretório EFI, vou copiar ele também e vou trazer aqui para frente. Isso nada mais é só para deixar realmente mais organizado e mais clean aqui, para vocês visualizarem o processo aí de migração. Então aqui já estou com todos os arquivos que eu preciso. O próximo passo, eu vou vir aqui, vou abrir a minha EFI. Caso vocês não tenham esse atalho aqui de abrir o Mount EFI, eu deixo ali na descrição do vídeo também, mas se chama Quick Action. É uma ação do próprio macOS, um script escrito em Python, em que ele faz a montagem para a gente aí de forma automatizada. Aqui dentro então tem a minha EFI, vou deixar aqui nessa janelinha do lado. O primeiro arquivo que eu vou atualizar é o que tem dentro de boot. Eu vou vir aqui no diretório EFI original que a gente acabou de baixar, a versão 0.76, venho aqui em boot e simplesmente arrasto aqui para cá. Ele vai perguntar, né, se eu quero fazer o replace, ou se eu quero manter, ou se eu quero parar, né, a operação. Já existe o arquivo aqui. Nesses casos, praticamente é fazer replace em todos os itens que a gente for movimentando. Dentro de boot é só isso. O restante está aqui dentro de OC. Vou vir aqui dentro de OC. A gente precisa copiar esse opencore.efi do arquivo novo, né, na qual a gente descompactou. Comando C para copiar, comando V para colar. Faz o replace. Fora ele, a gente tem que vir aqui dentro de drivers e dentro de drivers da nossa EFI também. Nesse meu caso, eu tenho esses drivers aqui. O que a gente precisa mesmo, que são os drivers mais essenciais, é esse Open Runtime e também esse HFS Plus. O HFS Plus, acabei ainda não baixando, eu já mostro para vocês onde que baixa, porque teve uma atualização dele, então é importante fazer a atualização desse carinha aqui, agora nessa versão aí de dezembro. E daí esse Open Canopy é onde faz o menu gráfico do OpenCore, quando a gente dá boot na nossa máquina. Esse Open Linux é para quem utiliza Linux na máquina e quer porventura gerenciar o boot a partir dele, né, do OpenCore. Esses caras aqui trazem suporte ao boot do Linux. Então, caso você não tenha esses caras aqui, você não tenha Linux na tua máquina, não vai precisar disso. E esse áudio DXE é só para quem tem aquele áudio que toca quando você liga, né, o teu computador, e aparece aquele ícone da maçã, ele acaba fazendo um barulhinho ali pra gente. Então eu vou copiar ele, vou copiar o Open Canopy, vou copiar o Linux Boot, o Runtime
Então vou dar um Command C para copiar todos eles, Command V para colar aqui do lado. Vou fazer o replace de todos eles, né, para poder substituir. Como eu não atualizei ainda o HFS Plus nem esses outros dois, eu já pego eles logo na sequência e mostro para vocês. Fora esses caras aqui, o que mais que a gente precisa atualizar? O que tem dentro de Tools a gente não precisa mexer, o que tem dentro de Resources também não. A gente precisa atualizar as nossas casts. Então, vou entrar aqui dentro, vou voltar aqui no diretório de downloads, onde já deixou previamente separado ali, né, os arquivos. E aqui eu preciso copiar então para Evergreen essas SMCs aqui, a Virtual SMC e a cast do Lilo. Aí Command C, ou você pode simplesmente vir aqui e arrastar para cá, vai fazer a mesma função. Você faz o replace de todos eles. Pronto, já copiou. Aí no meu caso, eu tenho a Apple ALC, traz suporte à minha placa de som. Eu tenho essa Lucy RTL, traz suporte à minha placa de rede. E também o USB Map.cast, que é o meu mapeamento das portas USB. O USB Map a gente não precisa alterar nada, então não precisa mexer. Esse cara aqui já faz tempo que existe uma única versão que está disponível lá no Insanely Mac, se eu não estiver enganado, então nem vou atualizar ele. E esse Apple ALC a gente também pode atualizar. Posso até vir aqui. Ele também é disponibilizado pelo time do Tortana, né, que é quem desenvolve aí todo o time do OpenCore e tudo mais. Aqui já tem disponível a Apple ALC. Inclusive para a minha máquina eu preciso atualizar ele esse mês, justamente porque traz aí um update para os chipsets da série 600, que são aí utilizados para os processadores Intel Alder Lake. Vou pegar a última release, mas lembrando, é claro, que vocês podem pegar por aqui, mas as versões finais mesmo, né, que vão estar disponíveis a partir de amanhã, e vai ficar disponível aqui no diretório oficial. Então quando vocês vierem aqui dentro do repositório do Apple ALC, só tem que confirmar aqui se a release é a nova, se é a mesma release que está sendo solta aqui, que é a versão 167. Essa aqui muito provavelmente também vai ser atualizada aí na data de 6 de dezembro. É como eu baixei agora o Apple ALC, vou pegar ele antes que eu esqueça, vou copiar ele, Command C para copiar, vou colar aqui na minha EFI e faltou uma coisa, que é justamente os drivers, que é desses caras aqui, mais o HFS Plus. Muito provavelmente você vai ter o HFS Plus na tua EFI, porque ele é um recurso aí basicamente básico, você entendeu o que eu quis dizer, né? Mas ele é um recurso aí essencial para a nossa EFI. O único que a gente encontra ele, vocês vão pesquisar por OC Binary Data. Logo, o primeiro resultado é também o repositório do acidanteira no pacote aqui do OC Binary Data. De qualquer forma, eu deixo na descrição do vídeo. Vocês vão acessar esse repositório, vão vir em code download zip. Ele não tem aquelas releases aqui do lado como tem nos outros carinhas ali que a gente acaba baixando. Fora eles, a gente não precisa mais baixar nada agora, acho que não esqueci de nada. Vou excluir os Apple ALC. Vou pegar ele e vou descompactar. Aqui dentro tem o item de drivers. E notem que estão aqui esses dois arquivos, que são os que eu tenho aqui, mas o hfsplus.efi. Então pego eles e arrasto aqui para dentro. Faço o replace dos três. E basicamente toda a estrutura aqui de arquivos praticamente foi atualizada. Até abrir todas aqui. Ver se eu não esqueci nada e fazer nenhum pente fino, mas tá aí. A gente atualizou todos os drivers, que são, né, os itens obrigatórios de a gente atualizar quando a gente atualiza o nosso OpenCore. Os arquivos da CPI a gente não precisa atualizar, uma vez que você já tem eles na EFI de vocês, não precisa mexer. A gente precisa atualizar as casts, então a gente já atualizou elas ali anteriormente, e a gente atualizou esse cara aqui, o OpenCore.efi. A última coisa que falta é o nosso config.plist, e aqui tiveram algumas alterações. Como que você faz para identificar essas alterações de maneira um pouco mais fácil? Eu vou excluir esses caras aqui. Esse diretório EFI a gente já usou, também vou excluir. Essas casts a gente também já atualizou, vou excluir. E sobrou pra gente o sample.plist, que é um arquivo de exemplo do nosso config, e o AC validate. Como que eu costumo fazer aqui? Eu abro o terminal, caso você não tenha, né, o terminal aqui embaixo, é só vir aqui no Launchpad, procurar por terminal que vai ser aberto. Com ele aberto, você vem aqui no AC validate, pega ele e arrasta aqui para dentro do terminal. Quando você fizer isso, dá um Enter, só para confirmar que ele vai executar, porque às vezes ele não tem permissão para executar. Caso ele dê um erro, fala que não tem a permissão ou dê um aviso na tua tela, só clicar com o botão direito, segura a tecla da bandeirinha do Windows ali no teclado de vocês, mantenha ela pressionada. Notem que alguns desses itens eles acabam mudando, e com ela pressionada você confirma em Open novamente, e vai aparecer essa janelinha e você confirma em Open novamente. Aí ele vai estar liberado para executar. De qualquer forma, já tinha, né, copiado ele aqui para essa outra janela do terminal. Aí vocês vão pegar o arquivo config.plist da EFI de vocês e vão também arrastar aqui para dentro. Basicamente, o que ele está fazendo? Ele está chamando o AC Validate, que é uma aplicação que é executada no terminal, e passando como parâmetro esse cara
cara aqui, que é o nosso config.plist. Feito isso, pressiona Enter, ele vai fazer uma validação no nosso config.plist. Aí aqui nesse exemplo desses 3 erros, né, que ele encontrou, o que eles são basicamente? São 3 chaves que ele não encontrou no nosso arquivo de configuração atual da nossa EFI, por isso que eu pedi para vocês já deixar separado o arquivo de sample.plist, porque dentro dele vão ter esses valores, aí fica muito mais fácil fazer a atualização. Então eu vou abrir agora o config.plist, nesse caso eu vou abrir aqui com o property, caso contrário ele iria abrir ele com o Xcode, vou colocar ele aqui do lado, vou abrir o sample.plist, também vou abrir com o property, vou colocar ele do outro lado aqui. Vou voltar para o terminal. Qual que foi o primeiro item que ele não encontrou? É esse reconnect graphics on connect. Então seleciono ele, copio, venho aqui no arquivo de sample, Command F para fazer a pesquisa, colo ele está aqui embaixo. Notem que como está tudo aberto, não fica muito fácil de entender aonde que esse parâmetro está. É o que eu recomendo vocês fazerem para ficar mais fácil, né, de fazer essas movimentações. Vou apertar Command F para fechar a pesquisa, vou voltar lá para cima, venho aqui em root, botão direito e coloco collapse all. Vou fazer a mesma coisa no nosso arquivo de configuração original da nossa EFI, venho aqui no root, collapse all. Aí quando ele for abrir os resultados, ele vai abrir somente onde estão de fato os resultados, aí fica um pouco mais fácil a gente navegar por esses itens e vir colar ou fazer as alterações que tem que fazer aqui no nosso config.plist. Então eu vou voltar aqui, vou pegar ele que eu tinha copiado, venho aqui no sample, colo ele, pesquiso. Onde que ele está? Está dentro de output, está dentro de UEFI. Eu vou vir aqui dentro de UEFI, venho dentro de output, vou selecionar ele, Command C para copiar, venho aqui, seleciono output, não posso, né, selecionar esses itens aqui, seleciono output e Command V para colar. Notem que ele cola sempre ao final de toda essa lista, aí para deixar mais organizado, eu costumo deixar ele na mesma posição, então está abaixo de provide console gap, eu vou pegar ele, arrastar aqui para baixo de provide console gap. Outro item, qual que era? Então esse parâmetro já está ajustado. O outro parâmetro, qual que é? É esse UI scale. Então seleciono ele, venho no nosso arquivo aqui original de sample, coloco ele, faço a pesquisa. Nesse caso, ele também está abaixo de output, está abaixo de UEFI. Então, com ele selecionado, Command C para copiar, venho aqui para cá, seleciono output e Command V para colar. Ele está um cara acima desse aqui ou abaixo, né, do text render. Então só vou vir aqui, movimentar ele para essa posição de cima. Aí eu vou voltar para o terminal novamente. Falta esse terceiro item aqui, que é esse enable VMX. Copiar ele, venho, né, no sample.plist, Command V, onde que ele vai estar. Ele está abaixo de quirks, então notem que já ele mudou. Só que quirks estão abaixo de UEFI. Então basicamente é tudo nessa mesma seção aqui, UEFI, que é a última seção que inclusive tem no nosso config.plist. Então eu vou pegar ele aqui, Command C para copiar, vou vir aqui em quirks, abro ela e tem que colar aqui dentro, né? Command V para colar. Note que ele cola na última posição, mas originalmente ele está abaixo de Enable Vector Acceleration. Então eu pego ele e arrasto ele para cá. Quando eu arrasto ele, que eu mudo essas posições, isso não influi no funcionamento aqui, né, do OpenCore nem nada. É só uma questão estética mesmo e de deixar na posição original do arquivo de configuração aqui do nosso OpenCore mesmo. É mais um capricho na hora de criar a atualização e fazer os ajustes. Então basicamente eram esses 3 ajustes que ele encontrou. Agora, para a gente ter certeza, vocês podem simplesmente clicar uma setinha para cima, ele vai voltar para o último comando que foi executado. A gente vai reexecutar ele para ver se essas configurações que a gente fez aqui do lado no nosso arquivo de configuração estão corretas. Então, para confirmar, só vem em File, uso a opção Save, né, ou Command S para salvar, e com ele salvo, eu reexecuto o AC Validate. Notem que ele encontrou agora um novo erro. Então, ele achou esse UI Scale dentro de NVRAM e ele não deve estar aqui. Ele tem que estar abaixo de UEFI Output. Então, como que a gente faz para arrumar isso? Então, ele está dentro de NVRAM e ele está abaixo aqui dessas 3 chaves. Inclusive, o arquivo aqui do AC Validate, ele não fala muito para a gente onde que está. Só fala que está abaixo de NVRAM. Então, ele está abaixo aqui de NVRAM, abaixo de Edge e abaixo dessa primeira chave. Então, notem que o carinha está aqui. Aí, basta selecionar ele, apertar em Delete, e vai, né, excluir o arquivo. Aí você vem novamente em File, Save e reexecuta o comando aqui do AC Validate só para confirmar se ficou ok. Então, note que agora ele confirmou, né, a validação e colocou como No Issues Found, ou seja, não encontrou nenhum problema e o nosso arquivo de configuração agora está aí finalizado. Por isso que é mais fácil ter o arquivo de sample para fazer, enfim, a cópia daqui, transformar para cá, ter as posições tudo certinhas, que fica um pouco mais fácil e menos trabalhosa de fazer, né, essa atualização. Eu posso fechar ela aqui, não vou salvar nada desse arquivo aqui do sample. E esse arquivo aqui que é da nossa EFI, eu já fiz, né, o processo de save, eu posso vir aqui em Python e Kit Python. Aí ele fecha para nós o property. O terminal também posso fechar, o terminal Kit. E basicamente o nosso OpenCore aqui, ele está atualizado. A partir de agora, para a gente testar, é só a gente fazer, né, o processo aí de reboot da máquina. Aí para reiniciar não tem segredo, é vir aqui em Restart e Restart. A máquina já está ligando. Nota que já apareceu aí o menu do OpenCore. E notem que aqui no canto
inferior aqui do lado direito, ele já aparece ali RL 076, ou seja, já foi atualizado, então ele já reconheceu essa atualização da versão 076. Notem que eu tenho apenas uma opção de boot, aqui é mais uma sugestão para vocês. Se eu apertar a barra de espaço, ele vai aparecer pra gente a opção de recovery e a opção do reset NVRAM. Vou mostrar para vocês na sequência como que eu faço isso. Só vou carregar aqui o macOS novamente. Pronto, o macOS carregado. Para confirmar que essa atualização deu tudo certo, ele reconheceu, eu vou abrir aqui o Hacking Tool. Aqui dentro de Hacking Tool, a gente vem na guia de boot e notem que a versão corrente que ele identificou é a versão 076. Nesse caso, ele continua informando que a última versão disponível é a 075, justamente porque eu estou gravando um dia antes da liberação oficial. Mas o processo é exatamente esse que eu mostrei para vocês. Aí, se a gente vier em extensões, a gente consegue ver também as versões das casts, de fato estão aí instaladas no ambiente. Vou fechar aqui, vou remontar a minha EFI para mostrar para vocês a dica ali do menu do OpenCore para ocultar aquelas opções e fazer com que elas apareçam, né? A gente aperta a barra de espaço. Eu vou abrir o config.plist aqui com o proper tree. Após ele aberto, só vou minimizar tudo aqui. Então vou dar o collapsial em cima de root. E as opções elas vão ficar aqui dentro de MISC, depois dentro de boot. E o que eu alterei na minha EFI? Esse hide auxiliary, ele vem como false. Eu coloquei ele como true, né? Como verdadeiro, ou seja, habilitei ele. É ele que faz ocultar aquelas opções de recovery, a opção do reset NVRAM. E se você tiver mais outras opções que não são para dar boot no sistema, ele acaba também ocultando. Aí vocês podem habilitar ela e vocês têm que habilitar esse Pull Apple Hotkeys. Ele também, por padrão, vem como false, aí vocês mudam para true. É ele que faz com que quando a gente aperte barra de espaço, ele mostre as opções que foram ocultadas para essa opção aqui do hide auxiliar. Então, era isso aí que eu queria mostrar para vocês. Foi uma alteração um pouco mais complexa, entre aspas, aí, a migração do OpenCore, devido a alguns parâmetros que foram novos, outros que mudaram de lugar, e daí a gente teve, né, até que mesmo que excluir um item aqui embaixo do NVRAM, mas basicamente é essa a migração e ela está aí finalizada. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês consigam fazer aí o processo de update do OpenCore. Lembrando que eu deveria ter falado isso no começo, mas estou falando ao final do vídeo. É fazer sempre, né, o backup da nossa EFI antes da gente sair mexendo nela, antes da gente sair alterando e tudo mais. Que por mais que eu mostre no vídeo, eu já fazendo ela direto na partição da EFI, eu sei que, por exemplo, se ele não subir mais, se o Hackintosh explodir, qualquer coisa do tipo, eu tenho sempre um backup. Inclusive, se você não sabe fazer esse backup, eu vou deixar um vídeo aqui ou aqui, não sei de qual lado fica, mas fica aqui, fica de um dos lados, um vídeo somente sobre como fazer o backup correto da sua EFI e deixar ela dentro aí de um pendrive para você utilizar em caso aí de emergências, em caso de problemas, que você tenha que ligar o seu Hackintosh e ele simplesmente olha para você e fala assim, não quero mais ligar. Brincadeiras à parte, mas é justamente essa a ideia, fazer um backup funcional para uma unidade externa, que é o pendrive, e deixar esse pendrive bem guardado, que em caso de necessidade a gente utiliza ele. No mais é isso, deixem suas dúvidas, deixem suas sugestões, deixem suas críticas, façam o que quiser, mas utilizem o espaço de comentários aqui embaixo e eu tento sempre ajudar a todos e trazer conteúdo também que o pessoal aí indica, pede, sugere e essa coisa toda. Mas é isso, nos vemos nos próximos vídeos, valeu, falou, fui!